Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui nesta sexta-feira, no centro da cidade de São Paulo. Bom, hoje os dados do varejo, das vendas de varejo divulgadas pelo IBGE logo de manhã, tiveram um impacto positivo aqui no Ibovespa. Na verdade, trouxeram inclusive uma pulga a mais dentro da avaliação dos analistas econômicos sobre o crescimento da economia brasileira, a retomada do crescimento neste ano. É verdade que tempos atrás, nós divulgamos recentemente aqui no cenário econômico, dados, por exemplo, de expectativa da indústria, o desemprego, dados reais, o desemprego que voltou a crescer no país, expectativas, inclusive do comércio, estiveram um pouco abaixo do que imaginavam lá os analistas no final do ano passado, que esperavam um crescimento mais robusto, mais intenso no começo do ano. Aqueles dados todos comprometeram, a gente divulgou inclusive na segunda-feira dados, por exemplo, do Boletim Focus do Banco Central, aquela pesquisa semanal do Banco Central com mais de 100 analistas de mercado, que já apontaram um PIB menor. Ainda assim, um PIB positivo, mas menor do que os 3% que estavam sendo imaginados lá no final do ano passado. A produção industrial também crescendo, aliás, os dados da indústria também não estavam muito bons nesses últimos 3 meses. Fato é que os dados de hoje do varejo puseram essa pulga atrás da orelha porque eles vieram positivos. E, na verdade, no comparativo, sobretudo com relação ao ano passado, março deste ano, o primeiro trimestre deste ano está muito bom. Há sim um decréscimo em relação ao último trimestre do ano passado. Mas começos de ano sempre tem uma economia um pouco mais fria do que o final do ano, até porque no final do ano, e quando a gente fala de varejo, a gente fala em poder de compra, no final do ano nós temos, por exemplo, o advento do 13º salário que é depositado na conta dos trabalhadores. Aquele dinheiro a mais faz uma diferença enorme no varejo. Bom, mas esses novos dados do varejo, a gente vai falar muito sobre isso aqui no cenário econômico hoje, mostraram que talvez a recuperação seja até um pouco melhor do que se imaginava depois dessas análises um pouco mais negativas. No entanto, há sim um decréscimo, e esse decréscimo é essa instabilidade da recuperação do varejo, que, por exemplo, fevereiro teve um dado negativo, mas agora voltou a subir em março. Esses dados todos compilados, ou seja, numa análise real, no trimestre são positivos e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, tiveram impacto no Ibovespa, algumas ações de varejistas subiram hoje, especialmente a da Natura, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Outros varejistas não tiveram resultado, mas evidentemente que os dados do varejo são apenas um ingrediente na análise dos acionistas, ou melhor, dos investidores para comprar ações dessas daquela empresa. Cada ação tem uma condição particular, cada empresa tem uma ação particular. Mas também no resumo da semana, hoje é sexta-feira, nós tivemos 2 altas importantes, aliás, 3 altas importantes da semana. E a gente vai ver a valorização do dólar, das ações da Petrobras que foram impactadas pela alta do petróleo no mercado internacional depois da decisão do presidente Donald Trump de sair do acordo nuclear com o Irã e justamente aplicar novas sanções ao país. O Irã é uma potência petrolífera. A gente vai falar disso tudo, esses são os destaques de hoje aqui no cenário econômico que já está no ar. E é exatamente sobre o crescimento do varejo agora no primeiro trimestre. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE logo pela manhã, teve esse impacto aqui no Ibovespa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, tem os detalhes dessa divulgação. Maurício, boa noite, bem-vindo. Olá, Piotto, muito obrigado, boa noite. Pois é, depois daquela pequena queda no mês de fevereiro, quando as vendas no varejo registraram menos 0,02%, agora em março teve uma retomada. As vendas subiram 0,3%. Pode até parecer pouco, 0,3%, quando comparado com fevereiro, mas quando fazemos essa análise comparando com março do ano passado, aí sim temos um resultado expressivo. As vendas no varejo de março de 2018, comparando com março de 2017, subiram 6,5%. É o maior aumento anual comparado mês a mês que acontece desde 1994, ou seja, isso demonstra uma força no setor de varejo. 5 dos 8 setores que foram pesquisados pelo IBGE registraram vendas em alta no mês de março. O destaque principal foi para o setor de combustíveis, onde as vendas subiram 1,4%. O setor de combustíveis começa a recuperar o prejuízo dos últimos 4 meses, quando registrou uma variação negativa de 4%. Outro setor que se destacou fortemente no mês de março foi o de artigos farmacêuticos. As vendas de artigos farmacêuticos subiram 1,1% no último mês. Isso pode ter acontecido também porque tinha um reajuste programado para o dia 1º de abril. Ou seja, muitos consumidores resolveram antecipar as compras e, com isso, fugir do reajuste do dia 1º de abril.
acabou favorecendo o setor farmacêutico, que vendeu mais no mês de março. Agora, analisando os resultados no acumulado dos últimos 12 meses, o comércio registra uma alta de 3,7%. Ou seja, em 12 meses o comércio continua crescendo, uma retomada que começou no fim de 2016, melhorou um pouquinho no ano passado e continua melhorando esse ano, já que uma aposta da Federação do Comércio é que esse ano seja um ano melhor para o comércio, com vendas superando os resultados do ano passado, o que o IBGE já está comprovando. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Eu vou complementar alguns dados aí de uma análise de um pouco maior, com um prazo um pouco maior. Maurício fez menção do acumulado do ano de 3,7% de crescimento. E quando a gente olha para os trimestres, por exemplo, os últimos 2 trimestres do ano passado, quando a economia está mais aquecida, porque todo segundo semestre é mais aquecido, e nós estamos falando do terceiro e do quarto trimestre. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2017, o crescimento do varejo foi de 4,3%. Quando a gente olha no quarto trimestre, ou seja, no último, e aí a gente já tem ali aquele dinheiro do 13º, promoções, por exemplo, como Black Friday, que acontece lá em novembro, a gente teve uma alta de 4,2%. Neste começo de ano, no primeiro trimestre, o crescimento foi de 3,8%, olhando trimestre por trimestre. Se a gente levar em conta, aí tem a história do copo meio cheio e do copo meio vazio, ou seja, o otimista e o pessimista olhando para a mesma notícia. Tá, se eu olhar para o copo meio vazio, eu tenho que olhar pelas seguintes circunstâncias. Eu tinha 4,2 no ano passado e tenho 3,8 agora no primeiro trimestre. Bom, esse é um dado estatístico, é um dado objetivo. Mas vamos fazer uma análise um pouquinho maior, mesmo olhando para o copo meio vazio. No começo do ano, sempre a economia é um pouco mais fria. Óbvio que nós temos uma expectativa muito grande de recuperar a economia, porque nós tivemos 2 anos terríveis, a gente já falou disso com muita frequência, fala com muita frequência aqui no cenário econômico. Se a gente olhar lá para 2015 e 2016 com uma recessão extremamente dura, nós já saímos daquele período. Mas evidentemente que eu tenho um crescimento menor. E há, obviamente, uma oscilação. Em novembro teve uma queda do comércio, agora em março voltou a recuperar. Ou seja, então por esse ponto de vista, eu tenho, claro, um número menor. Se a gente olhar para o copo meio cheio, eu tenho que olhar pelo seguinte aspecto. Ainda assim, mesmo com um desemprego muito alto, que justifica a queda, mas justifica também e te dá, mesmo um desemprego muito alto, você ainda teve um crescimento nesse semestre. E quando eu falo de desemprego, a gente fala, por exemplo, de crédito. Quem pede um emprego normalmente pede a comprovação de renda. Para fazer uma compra a prazo, se ele não estiver na lista dos inadimplentes, são mais de 62 milhões, nós falamos ontem de pessoas, sobretudo entre os 30 e 39 anos, que é uma fase em que as pessoas estão muito ativas na compra, estão comprando casa, estão comprando móveis, estão comprando eletrodomésticos, enfim, tem filhos na escola, essa coisa toda. Mesmo com tudo isso, eu tive esse crescimento no primeiro trimestre. E isso é extremamente importante. Obviamente que quando a gente chegar lá no final do ano, se a gente continuar tendo um crescimento importante agora no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no quarto trimestre, aí a gente começa a consolidar uma recuperação mais robusta da economia brasileira. Olhando pelo copo meio cheio, apesar desse resultado, e mesmo com o desemprego muito ruim, com a inadimplência alta ainda, porque obviamente as pessoas estão pagando juros absurdos, e aí a gente fala do outro assunto, a história do crédito. O crédito no Brasil ainda é muito caro porque os bancos oferecem taxas de juros extremamente altas. Por isso que a gente tem fintechs financeiras que estão aparecendo justamente para oferecer condições melhores para o consumidor brasileiro. Aliás, a gente vai falar sobre fintech financeira hoje aqui no cenário econômico. Ou seja, há uma série de análises que precisam ser feitas, mas a gente precisa olhar exatamente para o longo prazo. E aí há um crescimento do comércio. Arrefeceu um pouquinho sim, mas ainda o dado é positivo e é muito próximo, por exemplo, olha, 3,8 para 4,2 no trimestre passado é bastante razoável, sobretudo se a gente levar em conta que nós estamos no começo de ano. Há muito por avançar? Sim, sobretudo na recuperação do emprego, porque esse sim que vai trazer renda e renda de longo prazo para as pessoas voltarem ao consumo. Bom, esses dados foram divulgados de manhã pelo IBGE e, claro, tiveram repercussão aqui na Bolsa. Vamos dar uma olhadinha em algumas ações que tiveram crescimento e outras que não tiveram exatamente muita repercussão com esse crescimento do varejo que surpreendeu boa parte dos analistas. Vamos lá. A Natura, por exemplo, hoje teve um resultado espetacular, crescimento de 14,65%. É uma empresa de perfumes, né? Uma empresa de cosméticos, ou seja, que no Brasil tem alto consumo. A Renner, que é uma varejista de roupas, por exemplo, teve uma queda de 3,26%. A Via Varejo, eu estou falando aqui de Casas Bahia e também do Ponto Frio, exatamente, né? 4,33%, eletrodomésticos. Mas a Raia Drogasil, que é uma farmacêutica, teve crescimento de 3,26%.
Eu peguei alguns exemplos, duas que caíram, duas que subiram, porque, claro, cada empresa tem uma situação específica. O investidor olha para a empresa não somente com os dados do varejo, porque são dados generalizados. Mas quando a gente olha que a economia está numa situação como essa, evidentemente que isso agrega na análise do investidor e algumas tiveram esse crescimento, que também exibiram outros dados para o investidor para apostar nessas ações, para aplicar recursos nessas ações. Bom, vamos continuar aqui, a gente falando em varejo, tem gente que está pretendendo gastar mais, um pouquinho mais agora no Dia das Mães. Ou já gastou porque comprou presente, ou vai pôr um pouquinho mais de recurso no presente da mãe. A Vanessa Casalino tem informações para nós aqui, aqui em São Paulo. Vanessa, bem-vinda, boa noite. Oi, Piotr. Obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. Este ano, 63% dos paulistanos pretendem presentear no Dia das Mães. No ano passado, esse índice era menor, 59%, de acordo com uma pesquisa da FEComércio. Mas o valor médio do presente caiu um pouquinho, de R$ 222 para R$ 211. Vestuário, calçados, acessórios e perfumes, cosméticos, eletrodomésticos lideram a lista dos itens que devem ser os mais comprados. Mais de 40% disseram que deixariam de comprar o presente na data para aproveitar as vantagens de uma promoção e presentear depois. Já a grande maioria, 95%, afirmam que não querem contrair dívidas nem pretendem recorrer a financiamentos ou empréstimos para comprar presentes na data. Na avaliação da FEComércio, esses números revelam que há um sinal de melhora gradativa quando comparado aos anos anteriores. É isso, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, se você não puder gastar mais no presente para sua mãe, dê um abraço, digamos, 30% mais forte do que deu no ano passado, 100% mais forte. Mãe é mãe, né? Compreende essas coisas. Vamos lá, vamos falar da governança das estatais brasileiras. Teve uma melhora importante, o Osama El Gaouri em Brasília tem detalhes. O dado foi divulgado pelo Ministério do Planejamento. Osama, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite para você que acompanha o cenário econômico. Piotr, esse indicador de governança é como se fosse uma nota que a empresa recebe pela qualidade da gestão. 46 empresas públicas foram avaliadas. E comparando as notas de novembro com esse resultado agora, a gente percebe que a média subiu de 4 para quase 7. Ou seja, a gestão melhorou 70% nos últimos 6 meses. De acordo com o Ministério do Planejamento, o aumento nas notas foi por causa da implementação da área de gestão de riscos, da execução de práticas sistemáticas de controle interno e da realização de treinamentos sobre código de conduta e integridade. Além disso, todas as empresas começaram a fazer plano de auditoria interna com relatórios anuais e ações vinculadas ao Conselho de Administração. E criaram também canais de denúncias internas e externas. As empresas de nível 1, ou seja, com melhor governança, passaram de 16% para 34%. E as de nível 4, as piores, passaram de 29% para 2%. A melhora no indicador foi puxada por empresas como a Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais, pela Docas da Bahia, Correios e Infraero. De acordo com o governo, 80% das empresas públicas hoje estão adequadas ao que diz a lei das estatais sobre governança. E a meta é que todas se enquadrem até 30 de junho. É isso, Piotr. Muito obrigado, Osama. Isso é boa notícia, melhora na governança das estatais. Aliás, vamos falar de um evento da semana. Nós tivemos uma pressão muito forte no preço do barril do petróleo. Isso aconteceu justamente depois da decisão do presidente Donald Trump de abandonar o acordo nuclear com o Irã, que permitia que o Irã não desenvolvesse armas nucleares, justamente para ter, digamos, nenhuma sanção comercial que impusesse ao país uma situação econômica mais dura. Mas vamos ver como é que fechou a valorização do petróleo, tanto o tipo Brent, que é sobretudo do Oriente Médio, e também do petróleo texano. A gente tem lá os dados, vamos lá. O tipo Brent teve valorização e também ali o petróleo texano. Hoje fechou com 0,67 o tipo Brent de queda e 1,37% de queda o tipo WTI, que é exatamente o petróleo do Golfo do México ali no Texas. Mas na semana houve uma valorização de 2,68% e de 1,10%, se não me engano, ali, né? 1% no tipo WTI.
Isso tudo, obviamente, fez com que as ações da Petrobras, que teve já um lucro bilionário no primeiro trimestre, isso chamou a atenção dos investidores, mas o petróleo continuou subindo, o dólar continuava subindo também, e a gente teve esse resultado nas ações da Petrobras na semana. As ações ordinárias subiram 0,55% hoje, fecharam a semana com uma valorização de 21,39%, só numa semana. E a Petrobras, as preferenciais, uma queda hoje de 0,58%, mas mesmo assim subiram 6,5% na semana. Esse é o dado das ações da Petrobras. Bom, vamos lá, para a gente seguir, a gente tem um rápido intervalo, a gente continua falando do mercado financeiro com o Ibovespa e a cotação do dólar hoje. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, vamos só revisar os dados da valorização dos papéis da Petrobras, corrigir um dado equivocado no bloco anterior. Vamos lá, para a gente ver. A Petrobras hoje, as ações ordinárias que dão direito a voto na companhia cresceram 0,55%. Fecharam a semana com valorização de 21,39%, só nessa semana. As preferenciais, que é onde a maior parte das pessoas tem ações, caíram 0,58% hoje, mas na semana houve uma valorização, está ali, olha, de 14,95%, ou seja, papéis com alta valorização nessa semana. As razões são aquelas que a gente falou, ou seja, o resultado da própria Petrobras, do primeiro trimestre, e as pressões no preço do petróleo. Aliás, vamos dar as informações do Ibovespa agora. O Ibovespa hoje teve uma queda, começou em alta, mas terminou em queda. A gente está ali, uma queda de 0,75%. Superou os 86 mil pontos hoje, mas fechou com 85.220. O dólar comercial hoje voltou uma alta de 1,52%, forte, a R$ 3,60. Vamos entender como é que foi a valorização do dólar na semana, que também teve uma valorização importante, apesar da baixa de ontem. A gente tem ali 2,16% de valorização do dólar na semana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre fintech agora. Vamos falar sobre as novas possibilidades de investimentos, ou seja, startups que procuram ensinar as pessoas a fazerem investimentos e tudo mais. Ou seja, nós temos hoje no país muita gente que deixa dinheiro, por exemplo, em poupança, que é sim uma aplicação segura, importante, tradicional, as pessoas conhecem muito bem. Mas boa parte dessas pessoas, se tivesse mais informações, poderia diversificar seus investimentos, buscar outras alternativas, com a mesma segurança, com boa informação. É que a poupança é tão conhecida de todo mundo que, obviamente, o dinheiro fica lá, as pessoas sabem como funciona, além de não pagar imposto de renda. Mas há outras possibilidades. É exatamente sobre isso que eu converso agora com o Bernardo Pascovitch, que é presidente do Yubi, que é exatamente uma plataforma. Bom, deixa eu te cumprimentar primeiro. Bem-vindo. Muito obrigado. Que é uma plataforma que ensina as pessoas a fazer investimentos e traz ali informações para quem quiser diversificar. Exatamente. Independentemente do tamanho do investidor, do tamanho do investimento, ou é mais focado num grupo específico? Independentemente de condição financeira, conhecimento, experiência, é um buscador de investimentos totalmente gratuito, online. A gente precisa de duas informações: quanto você quer aplicar e por quanto tempo. Você coloca R$1.000, R$5.000, R$100, R$1, já tem oportunidade de investimento em CDBs, que são títulos protegidos pelo FGC, com rentabilidades interessantes. Então, investimento, a gente trabalha muito para desmistificar a ideia de que precisa ter dinheiro ou precisa ter conhecimento. Na verdade, você com pouco dinheiro já consegue começar a investir, e com pouco, não precisa de conhecimento, não precisa ser um super entendido em finanças, entender a diferença entre IPCA e IPCA 15, curva de juros futuro. A gente consegue simplificar muito esse processo. O Bernardo falou sobre FGC. FGC é Fundo Garantidor de Crédito, que é uma garantia. Depois daquela crise bancária que nós tivemos nos anos 90, os bancos se juntaram e até R$250 mil por CPF, se você tiver uma aplicação lá, os bancos garantem que você recebe. Acima disso, aí é o risco que todo investidor corre. Exatamente. Ou seja, CDB tem isso. CDB tem isso, os mais conhecidos: CDB, LCI, LCA, RDB. Aplicações em imóveis, aplicação no setor agrícola. Exatamente. RDB são os investimentos emitidos principalmente por financeiras, são instituições menores do que os bancos, né, focadas em um setor da economia. Então, existem vários investimentos muito bons, rentáveis, garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, que, por sinal, é a mesma garantia da poupança. As pessoas não sabem, mas a poupança e alguns investimentos de renda fixa são garantidos pela mesma instituição, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Então, a gente leva essa informação para as pessoas se tranquilizarem e entenderem como funciona. Vamos dizer que você tirou o gerente do banco
do caminho, é isso? As pessoas podem começar a discutir e perceber outras aplicações sem o gerente do banco, que normalmente, por ele ser funcionário do banco, direcionar para as aplicações que o banco dava ali a ele como produtos. Exatamente. A gente faz uma analogia que o gerente do banco é um vendedor de uma concessionária de automóveis. Ele vende os produtos, ele vende o carro da sua concessionária. Ele não vende o carro da outra concessionária. Boa analogia. Ninguém vai comprar um Ford dentro da Exatamente. Toyota, é isso, exatamente. Ele não é uma pessoa má, mas ele vende os produtos da loja na qual ele trabalha, no caso da instituição financeira, do banco. Existem muitas outras oportunidades. No IUB, nós monitoramos diariamente... A pronúncia é IUB? IUB ou IUB, é gosto do freguês. É gosto do freguês. Nós monitoramos em tempo real mais de 1.500 investimentos diferentes de mais de 170 instituições diferentes. São bancos, financeiras, corretoras, distribuidoras, gestoras, os robôs de investimento, que são uma modalidade de fintechs. Então, nós conseguimos mostrar um panorama muito grande e muito maior do que você conseguiria acessar em uma corretora só, em um banco só ou com um gerente só. Bernardo, de onde veio essa ideia? Eu tenho muita inovação no setor financeiro, e isso é fantástico. Nós temos bancos digitais, ou seja, cartão de crédito sem pagar tarifa, e as empresas mostram que elas têm viabilidade financeira, ou seja, mostra que aquele estilo e aquele formato de bancos tradicionais não era o começo, meio e fim de nada. Podem ter sido o começo, mas jamais serão o fim, que nós estamos vendo outras possibilidades. Exatamente. De onde veio essa ideia de conseguir juntar tudo isso? E o serviço é gratuito? É totalmente gratuito, não precisa de login, então você não precisa cadastrar um e-mail, CPF, nome, nada disso. Você entra, assim como existem os buscadores de televisão, buscador de passagem aérea, buscador de hotel, nós trouxemos esse modelo para a área de investimentos, para o mercado de investimentos, que é muito carente de informações e transparência, né? Sim, da claro. onde surgiu? Eu sou advogado. Muito fechado, inclusive. E muito fechado, inclusive. Eu sou advogado, brinco que ninguém é perfeito, né? Advogados podem fazer piada contigo, né? Não é preconceito. Eu trabalhei alguns anos num grande escritório aqui em São Paulo, e eu trabalhava na área de constituição de fundos de investimento, emissão de debêntures, emissão de produtos para investidores institucionais. E aí, quando acabava o expediente, eu queria aplicar o meu dinheiro que eu ganhava como estagiário, mas eu não podia aplicar porque eu não era e não sou investidor qualificado, e era muito difícil encontrar um produto, algo para aplicar o meu dinheiro, no caso. Conversava com amigos, conhecidos, familiares, colegas, e ninguém entendia sobre o assunto. Ninguém sabia onde colocar o seu dinheiro. Tem um clichê no mundo das startups, fintechs, que é quando você encontra um problema comum a muitas pessoas, ou seja, muitas pessoas possuem o mesmo problema, talvez exista uma oportunidade de negócio. E eu comecei a explorar, comecei a fazer as validações de startups, é uma história longa, mas encurtando, muitas validações, entrevistando as pessoas até chegar nesse modelo de buscador de investimentos. Vamos lá, se alguém é pelo site, tem um site. Site e aplicativos. Site e aplicativos. Bom, a pronúncia de IUB é yubb.com.br. Lá ele precisa dar o quê? Duas informações? Quanto você quer aplicar? A partir de R$1 e por quanto tempo? A partir de um mês. Então você coloca, quero aplicar R$10, R$50, R$1.000. O buscador é só um intermediador de informações, porque ele vai fazer negócio com a corretora, o banco que oferece aquele serviço. Exatamente, eu ia mencionar isso. O dinheiro nunca passa por nós. Então as pessoas não precisam se preocupar que empresa é essa, não vou colocar meu dinheiro em uma empresa que eu não conheço. Nós mostramos, assim como você encontra passagens aéreas e compra diretamente na companhia aérea, é o mesmo conceito. Você encontra centenas de instituições financeiras com investimentos muito bons, mas abre sua conta, envia suas informações e principalmente envia o seu dinheiro diretamente para essa instituição financeira, sem passar por nós. Somos intermediários de informações realmente, não de dinheiro. Não fazemos corretagem, então o dinheiro não passa por nós, e nem consultoria. Nunca indicamos um investimento. Não posso falar, olha, para você este fundo ou este CDB é melhor para o seu perfil. Não faço isso. Não tenho nem autorização da CVM e não é o meu modelo. Meu modelo é te mostrar o que existe no mercado. Ou seja, é o próprio consumidor que vai ter que descobrir qual é o perfil de risco dele, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante. Que é muito importante. Nós ajudamos com informação, explicamos o que é perfil de risco, temos um simulador para você identificar o seu perfil de risco, mas eu nunca posso dar consultoria, eu não recomendo nenhum investimento. Até porque as pessoas iriam desconfiar do investimento recomendado por mim. A gente é muito transparente, muito isento, principalmente nesse momento atual de muitas plataformas novas de bancos, corretoras financeiras, disputando o cliente. E o que a gente ouve muito é o único lugar isento, imparcial e confiável para encontrar o melhor investimento é o IUB. Bernardo,
Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. O site de novo, yubb.com.br. Aplicativos também nas 2 lojas, blog e canal no YouTube também. Bom, dá para pesquisar pela internet. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Olha, essas 2 informações vitais para você poder fazer uma consulta de onde vale a pena investir seu dinheiro e tudo mais, ver as possibilidades todas. Tempo e dinheiro, o tempo que você pode deixar o dinheiro parado numa aplicação e o quanto você pode investir, dão uma ideia de qual é o seu perfil de risco. E, obviamente, o quanto você pode despender para fazer uma aplicação financeira. As despesas do dia precisam, do mês, ou seja, precisam ficar com o dinheiro reservado, normalmente em aplicações mais conservadoras. Bom, vamos lá, para a gente encerrar o programa hoje, antes um aviso. Olha, na segunda-feira tem estúdio novo e formato novo aqui do Cenário Econômico. Você vai acompanhar um novo programa, com um novo perfil, com mais debates, mais informação, mais ainda do que você já está acostumado aqui no Cenário Econômico. A segunda-feira, às 7 da noite, aqui na TV Brasil. Eu espero você é meu convidado. Até lá, hein?